Como usar a mente? Hoje queria conversar com vocês sobre isso, trocar ideias sobre isso que eu aprendi ao longo da minha jornada de autoconhecimento e que é como a mente funciona, né, cara? Como o nosso intelecto ele funciona. E antes de mais nada, queria me apresentar aqui mais uma vez para quem já está aqui no canal, mas para quem não me conhece também, me chamo Alan. Meu canal eu falo sobre psicologia, autoconhecimento, tudo com o objetivo de fazer com que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, da vida, da natureza e do Criador. Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Me chamo Alan, como eu já disse. E se você me assiste, vê alguns vídeos ou outro meu aí, seja muito bem-vindo novamente. E é esse o tema do vídeo de hoje, né? O nosso intelecto. Por que às vezes a gente não consegue ser da forma como a gente quer? Essa é a raiz do problema, porque às vezes a gente quer ser de uma forma, mas a gente acaba sendo de outro. A gente acaba sendo movido pelo jogo de xadrez da vida e não movendo as peças nesse jogo de xadrez da vida, nesse jogo que é a vida, né? Mas a nossa vontade é mover as peças e não ser movido pelo contexto, pelo ambiente. E por que isso acontece? Isso acontece porque tudo que eu estou falando aqui para vocês não é simplesmente pura opinião minha. Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que eu aprendi ao longo de anos de autoconhecimento, de estudo autodidata e de principalmente experiência, de prática, tá? Eu aprendi dentro da ciência do yoga, que a mente, o intelecto, na verdade, ele é como se fosse uma faca. Tô aqui com esse incenso, né, segurando aqui. Enfim, o nosso intelecto, ele é como se fosse uma faca. E a faca, por natureza, é afiada. O que é a função de uma faca? A função de uma faca, cara, é cortar. Então, uma faca, ela precisa ser afiada para ela conseguir cortar. Mas se a mão que segura essa faca for uma mão bamba, você vai cortar a si mesmo com essa faca. Por mais que ela seja uma faca incrível e afiada. Esse é o intelecto da maioria das pessoas. É um intelecto potente, é um intelecto afiado. Então, às vezes, se você está aí, cara, muito depressivo, muito ansioso, ruminando muitos pensamentos, talvez o seu intelecto seja uma ferramenta, uma máquina incrível, seja uma faca incrível, muito afiada. Porém, você não está sabendo como segurar o seu intelecto. E, consecutivamente, você está usando o seu intelecto para cortar a si mesmo, para causar dano a si mesmo, para causar sofrimento para si próprio. Então a pergunta é, né? Como segurar esse intelecto, né? Direito, né? Então, como segurar essa faca que é o intelecto? A nossa mente, o nosso intelecto, ele funciona a partir de uma identidade. Isso não sou eu que estou dizendo, isso você pode pesquisar por si próprio, buscar o autoconhecimento e você vai ver. A nossa mente, ela funciona a partir de uma identidade. Então, se a identidade que você usa, se o eu, o que é a identidade? É aquilo que você acredita que é você. Então, se isso que você acredita que é você está alinhado com quem você realmente é de verdade, você vai ter uma mão firme para segurar o seu intelecto, para direcionar o seu intelecto. Agora, se esse senso de identidade não é um senso de identidade alinhado com a verdade interna dentro de cada um, você constrói uma identidade como que eu posso explicar isso, cara?
Espero que vocês esteja dando para compreender o que eu estou querendo dizer aqui. Se a identidade que segura esse intelecto não é uma identidade baseada na verdade, pessoal, na verdade de quem você é uma não é uma identidade funcional. Consecutivamente, a mão, que significa a identidade, que empunha a faca, não vai ser uma mão firme, porque o problema está na identidade. Mas agora, se a mão que segura o intelecto, se a mão que segura o intelecto que no caso a identidade, é uma identidade firme, real, sólida, você vai conseguir direcionar o seu intelecto. Você vai conseguir fazer o que você quer, ser quem você quiser. Porque você trabalhou na identidade. Então a pergunta é, como manifestar essa identidade? Precisa olhar para dentro. Precisa olhar para dentro, porque esse senso de eu, no qual a gente foi construindo uma identidade, que quando alguém pergunta pra gente fala, que quando alguém pergunta pra gente quem é você, a gente dá o nosso nome, a gente fala a gente fala o nosso trabalho, aquilo que a gente trabalha, a gente fala nossos hábitos, nossas atitudes. Na verdade, nada disso somos quem nós somos de verdade. Então talvez essa seja aí uma identidade que você esteja segurando, que é uma identidade aprendida. Porém existe outra identidade, uma identidade que sempre foi, que é e que sempre será. E essa é a identidade que consegue segurar o intelecto, que é a mão, usando a analogia que eu fiz para vocês no começo do vídeo, né? A mão que empunha a faca, no caso, é a identidade. E é essa identidade, que no caso é a mão, que é uma identidade que não foi construída. Ela é o que sempre foi, o que é e o que sempre será. Ela não é um acúmulo. É essa identidade que tem a capacidade de segurar o nosso intelecto com precisão e usar o máximo da nossa energia com precisão e para a gente ser e falar tudo que a gente quiser. Tá? Então, eu não quero que você acredite nisso que eu estou te dizendo. Eu te encorajo aqui para você buscar o seu próprio autoconhecimento. Pesquise, vai atrás e vá a fundo, né? Então, o nosso intelecto ele funciona a partir de uma identidade. E você só vai conseguir usar o máximo do teu intelecto se você estiver usando a identidade certa. Porque quando a gente começa a crescer no mundo, na vida, a gente vai construindo um eu, uma identidade, mas não é a nossa essência. Só que existe uma essência. Napoleão Hill diz que existem duas entidades dentro de você. Uma é comandada pelo medo e a outra é comandada pela fé. Napoleão Hill, isso eu não sei o que estou dizendo. Isso é uma frase que está no livro Mais Esperto que o Diabo. E de fato é real. Essa identidade essa entidade que é controlada pelo medo é a identidade construída, que a gente foi construindo ao longo da vida para poder sobreviver, se adaptar, se moldar. Mas existe outra, que é o que sempre foi, que sempre é, o que sempre será. E é essa identidade que deve, ou deveria, né, segurar o nosso intelecto, que é a nossa essência. Tá, então espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. E às vezes você está muito ansioso, muito depressivo, tendo muitos pensamentos. Porque quem é você?
Não responda na hora, não precisa responder na hora, mas faça a pergunta: quem sou eu? Com honestidade, com verdade. Será que você realmente é o seu nome? É o seu trabalho? São os seus hábitos? Ou existe algo a mais em você que você não está vendo? Ou melhor, que você se esqueceu? Tá, então esse foi mais um vídeo. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha ajudado de alguma forma. E, cara, não existe problema. Se você está passando por um problema na sua vida, só vira problema, meu amigo, só vira problema se você busca fugir desse problema. Agora, se você encara esse problema, se pergunta, meu Deus, o que que isso está querendo me ensinar? O que que a vida, o que que Deus, se você acredita em alguma energia, em Deus, alguma coisa, o que que é isso que eu acredito está querendo me dizer? Através desse problema. E aí você vai ver que tem uma lição para você aprender. Todos estamos aqui para aprender, não adianta. Não adianta querer fugir da dor, do sofrimento. Sofrer é uma escolha, né? Agora a dor não tem para onde correr. E tudo que a gente pode fazer é aprender com ela, cara. Um passinho de cada vez, dia após dia. Tá? Então nada tá perdido. Se você tá passando por um momento difícil. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. E fiquem com Deus. Continuem buscando. Vamos continuar buscando, porque isso é uma coisa que é individual, mas é uma coisa que todo mundo precisa fazer, porque todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está na mesma jornada. Então, continuemos buscando por Deus, por verdade e por se desenvolver aqui nessa vida, porque a gente está aqui de passagem realmente. Tá? Então, espero que tenha feito sentido de verdade e eu sou muito grato por estar aqui passando um conhecimento para vocês que pode te ajudar com alguma clareza. E obrigado, Deus, obrigado, universo, obrigado, vida, e se vemos no próximo vídeo. Tchau.